Olá, está no ar pela TVAL e pela Rádio AL, que são os veículos de comunicação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o nosso programa semanal Parlamento Debate. O programa desta semana traz novamente à discussão as políticas públicas necessárias e em todo o país para as pessoas com deficiência, as pessoas portadoras, os direitos, na verdade, dessas pessoas com deficiência. É que Santa Catarina realizou recentemente a sua terceira conferência estadual para tratar desse assunto. E a gente convidou para participar aqui conosco participantes e militantes desta causa, não só no estado como no país, para a gente falar exatamente que políticas públicas são essas, que necessidades são essas e quais as propostas do nosso estado. Estão conosco a Janice Krasniak, ela que coordena na Assembleia Legislativa de Santa Catarina a recém-criada, podemos dizer assim, comissão que trata da defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Obrigada, Janice, pela tua presença. Também está conosco o Laércio Ventura, ele é presidente do CONED, é o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Obrigada, Laércio, mais uma vez por colaborar conosco. E também participa desse nosso Parlamento Debate o Moisés Bauer, ele que é presidente do CONAD, que é o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência. Moisés, uma satisfação te receber aqui. Eu já começo perguntando, né, você que tem percorrido aí o país, está participando efetivamente da elaboração de uma política nacional em favor das pessoas com deficiência. Como é que você vê a realização em Santa Catarina desta conferência e principalmente a importância da participação dos estados nesse processo? Bem, primeiramente agradecer a oportunidade de estar participando desse programa, esse debate aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, dizendo que percebemos a realização da Conferência Santa Catarina como um evento que demonstrou a efetiva participação do segmento das pessoas com deficiência, trazendo delegados aí de todas as regiões, a grande maioria dos municípios, representados neste importante espaço de debate, de diálogo e de proposições de políticas públicas mais efetivas para as pessoas com deficiência. Essas conferências vêm acontecendo em várias unidades da federação? Sim, este ano de 2012 nós chamamos a terceira conferência nacional, que tem como etapas que precedem a conferência nacional as conferências municipais, que ocorreram até o final de maio deste ano, e agora entramos para a etapa das conferências estaduais. Santa Catarina foi o segundo estado brasileiro a realizar a sua conferência estadual e em dezembro teremos, de 3 a 6 de dezembro, a terceira conferência nacional dos direitos da pessoa com deficiência, onde lá vamos estar recebendo todas as deliberações de cada estado, tentando tirar então o consenso das deliberações do segmento das pessoas com deficiência de nosso país. Laércio, a cada 4 anos é realizado no estado, estamos na terceira estadual, né? Qual é a frequência de realização dessas conferências no estado? As conferências, as primeiras chamadas eram a cada 2 anos, agora é um consenso de se chamar a 4 anos. Mas para essa terceira conferência temos um fator altamente positivo e inesperado até mesmo para mim, enquanto pessoa com deficiência e hoje respondendo pelo Conselho. Conseguimos envolver 180 municípios, um fato inédito, reunimos mais de 4.300 pessoas para fazer esse debate com o apoio das secretarias regionais e as associações de municípios. Então nós não esperávamos um número tão alto, reunimos agora até a última sexta-feira, 440 delegados e deliberamos a nossa participação no Conselho Nacional, como o Moisés já frisou, em dezembro. Mas é surpreendente e até mesmo assustador, porque as outras conferências, se nós compararmos a conferência do direito da pessoa com deficiência com assistência ou da criança e adolescente, que já tem um histórico muito maior e um financeiro muito mais ajustado para isso, nós estamos altamente gratificantes. Não temos até no momento o número específico das propostas, sim, claro, mas só a compilação
dos eixos que dividiu-se a conferência em quatro eixos, nós tínhamos até o momento da compilação 18 páginas de propostas. Tá. Antes da gente falar desses eixos, que é fundamental que todo mundo entenda, né, como é que vai ser a atuação, né, pelos direitos da pessoa com deficiência. Essa mobilização dos conselhos municipais, quantos nós já temos hoje no estado? Você tem esse número para a gente? Porque a gente fala da atuação de um conselho estadual, mas depende do conselho municipal. Sem sombra de dúvida. Muito boa pergunta, foi pertinente. Nós temos um número muito pequeno, temos em torno de 16 municípios que têm o seu Conselho de Direito. Inclusive, em alguns, nós temos o depoimento de que ele existe, infelizmente, só na lei, porque o Executivo compreende no seu município de que é difícil de sustentar e segurar mais um conselho, vamos dizer assim. Então, trabalham os municípios e as pessoas com deficiência nos seus municípios com um fator bastante adverso, que é a compreensão dos legisladores de entenderem que a política da pessoa com deficiência ainda é uma política organizada, por surpreendente isso. E a gente vai falar desse custo-benefício, porque pode parecer caro você manter um conselho, instituir um conselho no município, mas de repente você adotar uma política errada para atender essas pessoas pode sair muito mais caro. Brilhante e ineficiente, né? Mas vamos falar um pouquinho com a Janice pode nos dar mais informações, até mesmo sobre o papel que vem tendo a própria comissão recém-criada e presidida pelo deputado José Neascari aqui na Assembleia Legislativa para tratar dessas questões. Quer dizer, esse envolvimento que me parece que já está acontecendo maior da sociedade, das autoridades, tanto de executivo como legislativo, nós já podemos dizer que já é um êxito da própria comissão. Já. Bom, a comissão foi implantada em outubro de 2011 e iniciou suas atividades efetivamente em 2012. E nós temos trabalhado em parceria com os diversos segmentos da sociedade catarinense. Não só catarinense, mas buscando parcerias nacionais para a implementação da política da pessoa com deficiência. Ministério Público é um grande parceiro nosso, Federação das APAES, outros órgãos, a Fundação Catarinense de Educação Especial, Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde é um grande parceiro, o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, bem como o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência. Eles têm sido grandes parceiros nas ações que nós desenvolvemos enquanto Assembleia e apoiamos em prol da pessoa com deficiência. Esse próprio apoio que foi dado à terceira conferência já é uma amostra dessa preocupação da comissão. Sim, a gente tem participado efetivamente em todos os eventos que acontecem na sociedade catarinense relacionado, apoiando efetivamente, tentando buscar soluções para que se concretize a política de implementação da pessoa, em prol da pessoa com deficiência. Né? Eu até volto ao Laércio e gostaria também da opinião do Moisés a esse respeito, exatamente dessas políticas públicas necessárias. Isso não só em Santa Catarina, em todo o país, mas essa é a importância, Moisés, da conscientização da sociedade e dos gestores. Sem dúvida. As pessoas com deficiência carecem de uma série de serviços e de oportunidades e que essa carência só vai ser suprida a partir de uma vontade coletiva, realmente. Primeiro, eu começo com um trabalho que é importante ser realizado com as próprias pessoas com deficiência, né, de terem em mente seus direitos, conhecimento de seus direitos, conhecimento de que são, conhecimento e consciência de que são cidadãos de plenos direitos e deveres. E a partir daí, todo um trabalho de conscientização, de sensibilização com a sociedade, com os gestores públicos, porque é um grande desafio pensarmos uma sociedade verdadeiramente inclusiva, onde as pessoas com deficiência, independente da sua situação pessoal, da sua limitação física ou sensorial, ou até mesmo intelectual, possa estar inserida numa sociedade tendo o direito de ter acesso à saúde, à educação, ao lazer, ao transporte, ao trabalho, todos esses que são direitos fundamentais, são serviços essenciais de uma sociedade e que, na grande maioria das vezes, são obstados ou negados literalmente às pessoas com deficiência por simplesmente não haver uma sensibilidade mínima
de reconhecer esses cidadãos como quaisquer outros cidadãos de direitos e deveres na nossa sociedade. Então esse é um desafio que cabe a todos nós, sem dúvida alguma. Quer dizer, hoje nós já temos uma política nacional, né? Eu gostaria que você falasse um pouco, Moisés, a respeito do que evoluímos nesse sentido. Bem, eu penso que nós temos bastante avanços ao longo das últimas décadas. Nós chegamos a 2011, 30 anos após ser declarado o Ano Internacional de Luta da Pessoa com Deficiência, que foi em 81. Um marco significativo no nosso país, onde percebemos uma presidência da República, a presidenta Dilma, se sensibilizando com o tema e puxando para si a responsabilidade de mobilizar seus ministérios e criar um grande plano nacional para as pessoas com deficiência, chamado um Plano Nacional Viver Sem Limite. Este é um plano que foi construído em poucos meses, já no mandato da presidenta Dilma, lançado em novembro do ano passado, e que agora tem como grande desafio a sua concretização, fazer com que as suas ações ali projetadas cheguem efetivamente nas pessoas com deficiência, principalmente aquelas que mais necessitam dessas ações, dessas políticas públicas que estão difundidas em diversas áreas, em saúde, educação, transporte, moradia, esporte, lazer, enfim, reabilitação, que está dentro da saúde. E esse é um desafio que a gente vem acompanhando e procurando realmente vencê-lo, mas que aí sim, mais uma vez, depende do esforço de vários atores aí, né? O esforço dos gestores públicos em querer efetivar essas políticas públicas, e aqui a gente fala de gestor público da esfera federal, da esfera estadual e da esfera municipal, o envolvimento das próprias pessoas com deficiência, das organizações da sociedade civil das pessoas com deficiência em fiscalizar a implementação dessas políticas públicas, em exigir a implementação dessas políticas públicas, porque, do contrário, nós corremos aí um risco bastante sério e, infelizmente, comum no nosso país, de ter mais um plano divulgado, difundido enquanto discurso, enquanto programa, e que a realidade, muitas vezes, que carece dessas ações efetivas, não é atingida, não é modificada. Tem a Janice e o próprio Laércio acompanharam, esteve aqui conosco recentemente, inclusive, o secretário nacional, né, que trata exatamente, ligado à presidência da República, que trata exatamente. E ele ainda falava na oportunidade a mesma coisa que o Moisés registra agora, quer dizer, falta também um envolvimento maior das pessoas com deficiência na busca do conhecimento até dos seus próprios direitos, Laércio. Eu gostaria de resgatar Claro. a tua fala até na provocação ao Moisés, onde você coloca assim, qual é o custo-benefício? Isso é uma questão de inteligência. Eu vejo que o mundo evolui numa velocidade em que os gestores ou o ser humano às vezes não acompanha. É nós verificarmos que um conselho de direito não exista no estado ou no município para pegar o que o Moisés citou agora, Maria Helena. 7,5 bilhões de investimento numa área e num segmento. Se não existir projeto, nós ficamos fora. O município que não tenha lá a sua calçada adaptada, que não tenha o seu transporte, que assegure o direito de ir e vir ao cidadão, seja ele com deficiência ou não, ele não vai pegar nada. E vai gastar mais, até em saúde pública. E vai gastar mais. E vamos ainda caminhar pela saúde pública. Qual é mais barato para nós? É investir em prevenção ou curar a própria doença? Então nós temos um mundo que evolui rapidamente. O Moisés fez um histórico brilhante. Em 30 anos nós transformamos. Apesar de que ainda temos quase para Santa Catarina 40 mil pessoas que vivem de um benefício de prestação continuada. Eu costumo dizer, a partir do momento que o Estado de Direito dar uma pensão para alguém, ele diz, não vá buscar os seus direitos
de assegurar acessibilidade na via pública, o atendimento e tudo que... O que se refere a esse número que você falou? O BPC, 40 mil? o Benefício de Prestação Continuada, que é um benefício pago pelo governo federal, e nós temos, numa pesquisa junto à Secretaria da Administração, para nossa tristeza, 3.324 pessoas, se não me falha a memória, que recebem uma pensão do governo do Estado por as pessoas que têm uma deficiência intelectual severa. O que nós estamos dizendo e resgatando para essa sociedade? Vocês já foram pagos. E para o governo federal nós temos 1.900.000 pessoas nesse país com deficiência que recebem um benefício. 86% do orçamento da assistência é pago, ou é gasto, para pagar o que eu chamo hoje, quem vive, você que está em casa, quem vive com R$600 por mês. E nós temos as famílias sendo alimentadas por R$600 por mês. Via de regra, essa pessoa que é o tutor ou a pessoa que recebe o benefício não investe na qualidade de vida da pessoa com deficiência. Sobrevive, né? Não, ela não investe. Mesmo o tomador do serviço, que é os casos que nós temos, e até mesmo da denúncia do Disque 100, vamos dizer, o próprio tutor é o algoz dentro da casa que segrega a própria pessoa com deficiência. Não menosprezando área alguma, mas é a felicidade de pegar um cego, deixar ele dentro de casa e dar um rádio. Ou é pegar o cadeirante que mora, só para Florianópolis nós temos mais de 40 pessoas que vivem no morro se utilizando de uma cadeira de roda. O que é isso? Né? É deixá-los lá, né? É deixá-los lá. Janice, como é que a comissão está trabalhando no sentido de divulgar exatamente esses direitos? Bom, eu vejo que vocês estão usando todas as ferramentas. Eu mesmo tenho acompanhado na própria rede social, né? A comissão a mil passando informações. Bom, nós pensamos assim, é um pensamento comum dos deputados que fazem parte da comissão, antes de criar novas leis, fazer com que a sociedade catarinense conheça as leis catarinenses que já existem. Nesse sentido, alguma cartilha? Já estamos trabalhando na diagramação, nós compilamos todas as leis internacionais, as federais e as estaduais. Está sendo diagramado esse material. Nós vamos publicar essas leis através da Assembleia Legislativa, levar a conhecimento da sociedade. Depois de levar a conhecimento, ver as que estão sendo cumpridas, as que não estão, fazer serem cumpridas. E adequar as que precisam adequar, porque várias precisam de várias adequações. E eu vejo assim, que o presidente da Assembleia, o deputado Gelson Merizzi, o deputado José Ney Ascari, tem dado muito enfoque à causa da pessoa com deficiência. Também faço aqui um elogio à TVAL, que tem nos dado toda essa abertura de divulgar o trabalho, toda a questão da pessoa com deficiência, como está sendo tratada, trazer questionamentos, a gente tem tido essa abertura. E um grande êxito que a gente está tendo também através do Facebook da comissão, onde a gente divulga diariamente, a gente está sempre em movimento. Foi assim uma novidade, a gente implantou o primeiro Facebook da comissão, né? E a gente achou que não ia dar certo. Não, mas está dando. Hoje já estamos assim, com mais de 2.000 pessoas de amigos, não só nacionais e internacionais postando. E o que é mais interessante são só questões relacionadas à pessoa com deficiência. Sim. Mas eu gostaria de fazer um breve comentário, Maria Helena, sobre o que a Janice falou com muita propriedade. Nós não temos em Santa Catarina problema de lei. Nós temos em Santa Catarina um problema de atitude. Nós realizamos em Santa Catarina o segundo maior evento da América Latina, que é o Paradesporto. Só perdemos para o Pan-Americano. Reunimos mais de 2.000 pessoas com deficiência para realizar os jogos. E onde está? E para onde vai esses jogos? São realizados de maneira aleatória, sem programação, sem uma qualidade, sem uma preocupação da qualidade de vida desse atleta, inclusive durante os jogos. Então, nós não temos uma preocupação, e isso chama a responsabilidade para as pessoas com deficiência, que muitas das vezes nós temos um potencial gigante e temos essa grande força, mas não sabemos o que nós queremos com isso.
Então, frisando com relação aos jogos, nós não sabemos se nós queremos um jogo de rendimento ou nós queremos usar aquela atividade como uma atividade de depósito de pessoas. Se nós não Tudo sabemos. isso é preciso refletir, né? Sem sombra de dúvida. Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna ainda com o nosso Parlamento Debate. Afinal, qual as propostas, né, de Santa Catarina para garantir políticas públicas para as pessoas com deficiência? E, afinal de contas, o nosso estado já realizou essa terceira conferência. No próximo bloco vamos tratar mais especificamente o que Santa Catarina propõe para o resto do país. Santa Catarina, como já foi dito aqui, modelo em legislação e tanta coisa nessa área. Vamos ver o que vai sair a partir daí para a Conferência Nacional. A gente já volta. Estamos de volta com o Parlamento Debate, que hoje destaca mais uma vez os direitos das pessoas com deficiência. Afinal de contas, o Estado já realizou a sua terceira conferência estadual e está elaborando, então, suas propostas para a elaboração de políticas públicas em todo o país. Nós recebemos nesse Parlamento Debate a Janice Krasniak, ela que coordena na Assembleia Legislativa a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Obrigada mais uma vez, Janice. Também está conosco o Moisés Bauer, ele que é presidente do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, e ainda o Lécio Ventura, que é o presidente do Conselho Estadual. Moisés, a gente falou um pouco no primeiro bloco a respeito destas propostas, falamos também um pouco a respeito do Plano Nacional, mas eu gostaria de ouvir de você, que preside o Conselho Nacional, o que hoje, na tua opinião, é mais necessário em termos de país para atender são cerca de 25 milhões de pessoas, né, com algum tipo de deficiência no país? Bem, eu penso que, por ordem de prioridade, nós temos que tratar de algumas políticas públicas em favor das pessoas com deficiência, principalmente na área da saúde, na área da educação, e depois eu iria para a área realmente da mobilidade, do trabalho, do lazer, do esporte, que são outras áreas bem fundamentais. Mas a saúde em primeiro lugar, porque é justamente com ações na área da saúde que nós vamos proporcionar a reabilitação de uma pessoa com deficiência, que muitas vezes, seja porque adquiriu uma deficiência ao longo de sua vida, seja porque esteve em sua casa por muito tempo, por muitos anos, desconhecendo tecnologias, serviços que pudessem oferecer uma melhor qualidade de vida para essas pessoas, e que através da saúde, através de centros de referência de reabilitação física, de reabilitação visual, de reabilitação intelectual, que é uma novidade agora a partir do Plano Nacional Viver Sem Limite, da reabilitação auditiva, essas pessoas consigam encontrar meios de ter uma vida autônoma, uma vida realmente com maior qualidade. Depois, sem dúvida alguma, que essa pessoa está reabilitada, em condições de se locomover com alguma autonomia, em condições de ter acessos a serviços, a informações, nós precisamos dar formação a essa pessoa com deficiência. Nós precisamos ter um sistema educacional verdadeiramente inclusivo, né? Não pensar numa educação em que simplesmente se busca inserir uma pessoa com deficiência entre outras pessoas sem deficiência, mas que qualifique essa pessoa com deficiência, que forme essa pessoa com deficiência, que está entre outras pessoas sem deficiência. E pensar uma educação para uma pessoa com deficiência, nós temos que pensar em várias peculiaridades, pensar em material didático adequado, pensar em ambiente adequado, pensar em linguagem adequada a cada uma das espécies de deficiência que temos. Depois, é uma consequência natural. Uma pessoa com saúde, uma pessoa com formação, ela vai precisar trabalhar, ela vai precisar ter meios de transporte, mobiliário urbano adequado, acessível, para que ela possa, aí sim, estar verdadeiramente inserida num contexto social, buscando e concretizando, assim, a tão
falada e sonhada inclusão social das pessoas com deficiência. Laércio, as propostas de Santa Catarina, falamos rapidamente no primeiro bloco em 4 eixos. 4 eixos. Nós temos o encaminhamento dos municípios, mas foi muito feliz na sua fala, e é inadmissível, Maria Helena e demais ouvintes, que a pessoa com deficiência de Santa Catarina, a nossa pessoa com deficiência, precise fazer o seu tratamento fora domiciliar, por lesão raquimedular ou qualquer acidente, que ele tenha que pegar um avião, hoje no Aeroporto Internacional Hercílio Luz, ir com a sua mãe ou com o seu acompanhante, ficar uma semana, 1 mês ou 6 meses numa rede SARA em Brasília ou em Minas Gerais. É inadmissível. A região sul, né? O sul do país, tão desenvolvido, não ter uma unidade para tratamento dessas pessoas. Para as famílias que passam isso, para os ouvintes entenderem, há o acondicionamento ao paciente, mas não tem uma garantia do seu acompanhante. Então nós precisamos mexer, né, e os municípios fazem os seus manifestos, de ter essa política descentralizada no estado de Santa Catarina. Para nós terem uma ideia, um estado como o Piauí tem as suas unidades móveis de atendimento à pessoa com deficiência no interior do estado. Hoje as nossas pessoas com deficiência, para aquisição de órteses, próteses e qualquer ferramenta, como Moisés mesmo declarou, para deambular, para ter a sua qualidade de vida, precisa lá de um processo de licitação muito bem organizado na Secretaria da Saúde. Nós não estamos fazendo essa crítica, mas de que esse indivíduo, aí voltamos àqueles dados estatísticos, ainda passam por humilhação em atos públicos de doação de cadeira de roda, de órteses, de próteses, ou tem que recorrer ao parlamento. Isso nós temos já conversado aqui na Assembleia, levamos essa preocupação à presidência da Casa. O Legislativo não tem esse papel é do Executivo, e as pessoas com deficiência caem na miserabilidade de uma doação ou de uma necessidade dessa ferramenta. Temos os dados belíssimos para Santa Catarina no Índice de Desenvolvimento Humano, porém, né, não temos em todos os municípios hoje de Santa Catarina a pactuação com o BPC Escola. É lamentável isso, porque essas crianças que estão lá na escola, se elas receberem esse pacto ou receberem esse apoio educativo, nós não teremos as crianças sofrendo as dificuldades que nós tivemos, né, para adentrar ao processo educacional. E essa é uma realidade brasileira, através do próprio Fórum de Conselhos Estaduais, o que se observa em termos de país? Na realidade, o país... Porque a gente não é privilegiado em muitos... Sem sombra de dúvida. Veja, nós somos privilegiados, Maria Helena, e os nossos ouvintes têm que entender isso, mas o quanto ainda precisamos de avançar. São coisas que, teoricamente, já deveriam ter sido concretizadas. Nós temos estatísticas de que Santa Catarina tem quase 100% das escolas adaptadas, e quando nós vamos fazer uma visita em loco pelo CONED, a decepção é total. Porque alguém colocou num relatório que iria fazer e não fez. Ou fez uma simples rampa e acha que o problema está resolvido. Ou deu uma maquiada. Entendi. Bem lembrado, bem lembrado. Então nós temos que ter, e aí eu acredito, né, é trabalho da comissão, né, Janice? A gente já conversou bastante isso, chamar essas audiências públicas para dentro do Legislativo, fazer essa discussão, levar essa preocupação para o nosso segmento. E sem sombra de dúvida, em todos os eixos, essa é a maior demanda ainda, né? Porque Santa Catarina não tem, nós tínhamos o Centro Catarinense de Reabilitação, que ele foi projetado e programado nos idos de 1970 para fazer esse atendimento que hoje não existe mais, inclusive a oficina já de órteses e próteses já não existe mais. É uma política de governo, mas nós temos que ter uma preocupação. E não vejo, né, não vejo diferente de que essas pessoas passarem para a escola para passar por todo o processo, como o Moisés falou. Né? Nós temos que ter tratar os diferentes de maneira desiguais, mas dentro das suas especificidades. Quais são as especificidades das pessoas com deficiência? Né? Isso nós temos que ter muito claro. E a Convenção vem para tratar desse assunto. A não discriminação no item 4 da Convenção é fundamental. É as pessoas terem essa leitura de que a pessoa com deficiência
não se resume numa deficiência. Ali existe um cidadão, né, que tem os seus valores, que tem os seus princípios. Eu vejo que a convenção e a conferência veio mexer com isso, né, que nós consigamos olhar o indivíduo antes da sua deficiência. Esse é o maior exercício de cidadania que nós podemos ter. Aí sim não haverá de ter a discriminação para com a mulher, para com a criança e, consequentemente, com as pessoas com deficiência. Moisés, quer falar um pouquinho mais em cima disso que o Laércio está colocando? Bem, eu queria reforçar aqui essa ideia que você provocou do Fórum Brasileiro de Conselhos Estaduais, porque eu penso que esse é um instrumento criado recentemente, ou pelo menos fortalecido recentemente, onde essas estruturas de controle social, que são os conselhos de direitos, estão bastante interligados agora por meios de comunicação mais oficiais, com encontros periódicos, buscando justamente troca de experiências para que, através de mútuo contato, se possa pensar estratégias de fortalecer cada vez mais esses instrumentos. O Conselho de Direitos da Pessoa com Deficiência, seja no âmbito municipal, seja no âmbito estadual ou nacional, é um instrumento onde nós buscamos concretizar um princípio da nossa República Federativa, que é um princípio da democracia participativa, onde as pessoas são chamadas, a sociedade é chamada para dialogar e construir com o governo políticas públicas mais efetivas. E o que percebemos, infelizmente, é que muitas vezes essas estruturas denominadas Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência são criadas, mas não é dado o respeito, a observância devida à sua função institucional. E nós precisamos estar atentos, porque é em espaço de diálogo constante, permanente, entre as próprias pessoas com deficiência ou as suas representações com o governo, que nós vamos construir políticas públicas efetivas. A Convenção da ONU, que é o grande foco da nossa conferência nacional, buscando um olhar através das convenções para ver quais são as políticas públicas que faltam às pessoas com deficiência ou que não estão adequadas, ela foi construída e elaborada a partir de uma máxima dita em todas as línguas, em todos os países do mundo que participaram desse processo de elaboração da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU. Nada sobre nós sem nós, onde as pessoas com deficiência chamaram para si a responsabilidade de dizer ao mundo o que querem, o que necessitam. Nada sobre nós sem nós. Sem nós. Essa é a grande máxima, e eu penso que esse deve ser o norte de qualquer política pública a ser construída em favor da pessoa com deficiência. Não façam política pública sem ouvir o que as próprias pessoas com deficiência querem em seu favor. Janice, para a gente encerrar, mais uma vez, colocando a comissão à disposição exatamente para que se promova cada vez mais discussões nesse sentido. Como o Moisés colocou, nada sem nós, sobre nós sem nós, nós estamos revendo a função da comissão, porque a nomenclatura está errada, e na última reunião com o deputado José Ascari, nós decidimos que vamos chamar o segmento para rever junto com a Assembleia a função da comissão. Então, eles nos ajudarem a decidir qual é o papel da comissão perante a sociedade, né? Um resgate que eu queria fazer do Laércio, assim, da fala dele, é que nós temos vários serviços de referência em Santa Catarina, que são referência em nível nacional. Eu represento no Ministério da Saúde, do Estado de Santa Catarina, no grupo de trabalho da área visual, onde estamos revendo toda a portaria na área da deficiência visual, a reabilitação da pessoa com baixa visão. Semana passada, nós fomos convidados, enquanto comissão, a fazer parte da Secretaria Estadual de Saúde, a Assembleia Legislativa ter uma cadeira, a comissão, né, para discutir o plano estadual de reabilitação da pessoa com deficiência. Então, toda a rede que vai ser implantada vai ter a nossa comissão participando. Então, a gente vê assim que a comissão está tendo uma abrangência muito grande,
né? E eu, assim, como fui sempre servidora do Executivo e agora estou no Legislativo, posso dizer assim, que o Legislativo tem trabalhado muito em prol da causa da pessoa com deficiência e tem nos aberto essas portas. Muito obrigada, Laércio, Moisés, Janice, pela participação aqui conosco nesse Parlamento Debate, que mais uma vez traz esse tema exatamente pela sua grande importância, né? Que é exatamente os direitos da pessoa com deficiência. E as pessoas com deficiência, o nosso recado, que deu para sentir aqui, que é a opinião de todos. É importante que essas pessoas busquem o conhecimento a respeito dos seus direitos, não deixe a vida passar, não. Tem mais é que viver. Muito obrigada pela audiência e por nos acompanhar sempre aqui pela TVL e pela rádio AL Online. Até o próximo Parlamento Debate.